O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou aos vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo, tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza frutos. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração, acalma o seu coração. Que os nossos santos anjos da guarda abram os nossos ouvidos, ilumina nossa mente, para entendermos com o coração o que o Senhor quer de cada um de nós. E o que o Senhor quer de nós é nos salvar. 2 Timóteo 1,9. Deus nos salvou e nos destinou a uma vocação santa. Agora o Senhor quer levar cada um de nós para o céu. E se nós não estivermos em profunda sintonia com o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, se nós não estivermos atentos à sua palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, capaz de dividir o bem e o mal.
Salvação é isso, disse o Papa Bento XVI. Jesus veio salvar o ser humano da maldade que nós carregamos dentro de nós. Domingo passado, o Senhor contou uma parábola para nós de 2 filhos que o pai pediu para que fosse trabalhar na vinha. E a gente precisa esclarecer esta questão da vinha. O que é uma vinha? É um conjunto de parreiras. São pés de uva. Uma videira são pés de uva, são parreiras, são inúmeras parreiras. E esta vinha, ela pertence ao Senhor. Foi Ele quem plantou, o Senhor. Ele quem está cultivando esta vinha, esses vários pés de uva, esses parreirais, essas videiras. Parreira e videira são sinônimos. E é o Senhor que está cultivando. E Ele cultiva isso desde o Antigo Testamento. Porque foi Ele mesmo que plantou a vinha, que é a casa de Israel. E por que o Senhor plantou esta vinha? Por que Ele formou esse povo através de Abraão, de Isaque e de Jacó? Por que Ele tirou esse povo do Egito, tendo como líder Moisés? Por que Ele enviou profetas a este povo? Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, para que esta vinha possa produzir frutos, Mas, meus irmãos, infelizmente, por conta daqueles que estão à frente desta vinha, que são os condutores do povo, tanto na dimensão religiosa quanto na dimensão política, os líderes, os chefes do povo, eles vão corrompendo o próprio povo, porque eles não querem servir o Senhor da vinha. Eles querem, eles mesmos, eles querem ser os manda-chuvas, eles querem ser o Senhor, os donos. Aqui quem manda somos nós. E o povo vai se corrompendo, o povo vai se distanciando dos mandamentos do Senhor e daquilo que é próprio dos profetas, que é relembrar aquilo que é a vontade de Deus. Salmo 118, versículo 4: os vossos mandamentos nos foram dados para serem fielmente observados, porque o mandamento do Senhor é vida eterna. Os vossos mandamentos são para mim luz para os meus passos, lâmpada para o meu caminho. E observando os mandamentos de Deus com alegria, não com peso. 1 João capítulo 5, versículo 3: os seus mandamentos não são penosos. Amar assim Deus acima de todas as coisas não é um peso, não é um fardo, né? Respeitar o santíssimo nome de Deus não pode ser um peso para nós. Olha, meu Deus, como é que faz? Agora eu não posso fazer piada com Deus. Que difícil, não posso fazer piada com Deus. Isso não é pesado? Não é pesado dar 1 hora, 2 horas da nossa semana, que é o domingo, o dia do Senhor, que é o 3º mandamento, guardar os domingos e os dias santos? Será que não está bom trabalhar de segunda a sábado? Tem que abrir no domingo? Precisa, os comércios não precisam abrir no domingo, só o que é essencial, só aquilo que é mais essencial para o funcionamento da sociedade. O Papa João Paulo II recordou isso na sua encíclica Dies Domini, o dia do Senhor. Uma semana tem 168 horas, 168 horas. Será que nós não podemos dar o dia do Senhor o seu respeito, o seu zelo? E vai se distanciando por causa da corrupção daqueles que estão no interior da regência e do governo dos povos. Desde Israel isso acontece. E infelizmente, por conta desta revolta contra o dono da vinha, que é o Senhor,
também vai acontecendo a corrupção com o próximo, a revolta com o próximo, vem a desonra do pai e da mãe, o desrespeito, a indiferença, o desamor com o pai, com a mãe, a falta de um relacionamento sadio da parte dos pais. Aí os filhos crescem carentes, sem amor do papai, sem amor da mamãe, e são esses filhos carentes que infelizmente vão ser também objetos aí de coisas tão erradas na sociedade, porque não teve o amor do pai, não teve o carinho do pai, e vão se entregar ao crime, à droga, vão matar. E se não acontece uma corrupção geral da infância, da juventude, depois essas pessoas que não têm o Senhor como o centro das suas vidas, vão ficar grandes, engravatados, vão tomar frente nas faculdades, vão tomar frente na política, nas políticas das cidades, dos estados, dos países. Essas pessoas vão estar à frente da igreja como sacerdotes, e infelizmente com o coração duro, com o coração endurecido, e não vão percebendo que eles querem tomar o lugar do Senhor da vinha. Aí vem toda aquela cultura de morte contra o 5º mandamento: aborto, eutanásia, manipulação de embriões. E o Senhor plantou esta vinha, que é o seu povo, para que possa produzir frutos de obediência, frutos de fidelidade, frutos de paz. E aí vem toda a transgressão contra o 6º mandamento, que é não pecar contra a castidade. E aí vai se fazendo da sexualidade humana um meio de distúrbios de todas as formas e maneiras. Hoje a gente vê o que está sendo feito com a sexualidade humana, é uma autodestruição do ser humano, porque não quer observar o mandamento do Senhor. Vem o 7º mandamento, que é roubar, é passar os outros para trás, é dar um jeitinho, é sempre querer dar um jeitinho nas coisas, fazer as coisas do meu jeito, pular ali, tirar, diminuir, aumentar um pouco ao meu favor. Tudo isso porque vai se distanciando do Senhor, vai deixando de produzir frutos. Aí vem o 8º mandamento, que são todos os pecados, todas as transgressões, através da boca, da língua, e se fala o que quer, e se faz piada, e se critica, e se julga. Aí vem o 9º mandamento, que é a cobiça da pessoa alheia, da mulher alheia, do homem alheio, as cobiças pelos olhares, as pessoas que não se vestem bem, não se vestem com pudor, com modéstia, com amor, com respeito àqueles que estão também na rua, porque tem gente que se veste para seduzir, se veste para chamar atenção e leva as pessoas ao pecado, porque transgride a lei do Senhor. E o 10º mandamento, que é não viver de coisas materiais, Quando eu era criança eu via o desenho do Pernalonga, e lá pelas tantas teve uma corrida de cachorro. Aí eles colocam uma lebre de borracha e começa a corrida de cachorro. Aí a lebre, que está presa ali no circuito de corrida dos cachorros, e vai aquela lebre de borracha, e os cachorros, vários cachorros, vão correndo atrás daquela lebre de borracha, achando que é uma lebre de verdade, e vão correndo, e as pessoas que ficam nas arquibancadas: eu aposto naquele lá, é o 21, é o 32, o meu número é o 98, e aqueles cachorros correndo, dando voltas e mais voltas atrás de uma lebre de borracha. Assim é o materialismo. Quando não se observa o 10º mandamento, não cobiçar as coisas, nós nos tornamos cachorros, hipnotizados, que fica correndo atrás de coisas materiais o tempo inteiro, hipnotizados. E aí nós não damos conta de quem nós somos a vinha do Senhor, nós somos o povo que Deus plantou, para que esta vinha, esse parreiral, dê frutos, e esse fruto permaneça. E quais que são os frutos que Deus quer colher em nós, colher na igreja? Frutos de santidade, frutos de vida. E o cântico de Isaías é essa lamentação do coração de Deus. Isaías capítulo 5, versículo 7. Pois bem,
a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e o povo de Judá, sua dileta plantação. Eu esperava deles frutos de justiça, e eis a injustiça. Esperava obras de bondade, e eis a iniquidade. Por isso que o Senhor está dizendo no Evangelho de hoje, Mateus capítulo 21, versículo 42. Então Jesus disse: vós nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza frutos. Israel rejeitou o Senhor. Israel não quis acolher o filho do dono da vinha, que é Jesus Cristo. E Israel, cego, tapado pelo orgulho, pela dureza de coração, instigado pelos demônios, como diz São Francisco de Assis. Hoje é dia de São Francisco de Assis. Ele pergunta: quem matou o bendito Santíssimo Filho de Deus unigênito? Não foi somente o povo de Israel, não foi somente os romanos, fomos todos nós que matamos Jesus e nos unimos aos demônios para fazer isso. E quando acontece isso, meus irmãos, o Evangelho está dizendo para nós de um deicídio, ou seja, de um assassinato contra Deus. Nós matamos o Filho de Deus, nós crucificamos o Senhor da vida, como diz São Pedro nos Atos dos Apóstolos. E por que essa cegueira acontece? Aí a gente pode dizer: não, eu não matei Deus, não, foram os romanos que crucificaram Jesus com a trama dos sumos sacerdotes e dos chefes do povo. Eu não fiz isso, não. Você fez sim. Hebreus capítulo 6, versículo 6. Todas as vezes que pecamos voluntariamente, crucificamos o Filho de Deus no nosso coração. Todas as vezes, meus irmãos, todas as vezes que nós nos entregamos às paixões, às impurezas, todas as vezes que a gente concorda com leis que estão por aí, como a do aborto, leis que vão contra a família, que vão contra o matrimônio, que vai contra a natureza humana, a toda a ideologia de gênero que está por aí, nós estamos crucificando o Senhor de novo. E uma forma que infelizmente hoje Jesus é crucificado, ele é arrastado, ele é jogado no chão, ele é pisoteado, são as comunhões sacrílegas. Padre, o que é comunhão sacrílega? É quando a gente vem à casa do Senhor, sem estar em estado de graça, cometemos um pecado, seja o que for, contra os 10 mandamentos, e a gente vai, se aproxima de Jesus e comunga, e depois diz assim: mais para frente eu vou lá e confesso. Não, meus irmãos, 1000 vezes não. Por amor que nós temos a misericórdia de Deus, não se faz isso. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27, que cada um examine a si mesmo antes de participar da ceia do Senhor, porque aqueles que comungam em pecado, indignamente, estão comungando a própria condenação. E o catecismo da igreja faz eco à Sagrada Escritura. O catecismo diz assim, no parágrafo 1385, aproxime-se da mesa do Senhor, da Santa Comunhão, aqueles que estão em estado de graça. Se eu cometi um pecado essa semana, ou há 15 dias, ou há 2 dias, eu preciso sim, humildemente confessar, para receber o corpo e o sangue de Cristo na graça de Deus. Aí nós produzimos muito fruto. João capítulo 15, versículo 5, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Eu sou a videira, vós os ramos, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será cortado e lançado fora. O que é permanecer no Senhor? É estar na graça de Deus,
é confessar frequentemente. Nós não podemos desistir da confissão, não podemos. Eu falava hoje cedo nas missas, São João Paulo II confessava toda semana. O Padre Pio de Pietrelcina, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, ele sempre colocava as pessoas nesse caminho de confissão frequente. Meu Deus, quanta coisa não acontece durante a semana, quanta negligência não acontece conosco, quantas distrações voluntárias na oração, quantas vezes que nós matamos os irmãos no coração, às vezes que nós não ajudamos as pessoas, às vezes nós corremos no trânsito, são tantas coisas, são tantas indiferenças, quantas coisas que acontecem conosco no dia a dia, que infelizmente vai cristalizando no nosso coração. E é São Dionísio de Areopagita quem diz que Jesus não poupa do pecado mortal aquele que não luta contra o pecado venial. E o Eclesiástico nos diz: aquele que não cuida das pequenas coisas cairá pouco a pouco. O Senhor quer que a sua vinha, Ele quer que nós demos frutos, e frutos abundantes, frutos de vida eterna. O Senhor quer encontrar em cada um de nós a bondade, o zelo, a misericórdia, o fervor. O Senhor, Ele cultiva cada um de nós, porque Ele é rico em misericórdia. Efésios capítulo 2, versículo 5, o Senhor é rico em misericórdia. A sua misericórdia é eterna. Salmo 117, versículo 1, louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom, e eterna é a sua misericórdia. O Senhor quer cultivar cada um de nós, o Senhor quer regar cada um de nós, o Senhor quer adubar a nossa vida com aquilo que Ele tem de melhor, que é o seu amor, a sua graça. As famílias precisam dar esse fruto que são os filhos, uma boa educação. As paróquias precisam dar fruto, fruto de adoração, fruto de penitência, vocações ao seminário, vocações à vida religiosa. Nós precisamos dar o fruto de melhorar, sim, o aspecto físico das nossas igrejas, para que sejam lugares de adoração, de vida. O Senhor quer dar para nós uma vida nova, uma vida renovada, cheia de sentido, cheia de amor, de alegria, e até o sofrimento tomar uma nova dimensão. O Senhor quer dar ao nosso sofrimento, é ali que está. O sofrimento do justo, do fiel, é o adubo que nos faz crescer. Precisamos crescer. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será cortado e lançado fora. Vamos cada vez mais, meus irmãos, valorizar a Santa Missa, valorizar a Santa Comunhão. Se você precisa perdoar, perdoe de coração, para que você possa também ser perdoado, porque esta é a condição que Jesus deu a cada um de nós. Se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, o Senhor também não nos perdoará. E as pessoas que não perdoam, que estão no ressentimento, elas não comungam bem, elas não dão fruto. Sabe por que tem gente que não dá fruto de vida cristã? Porque não perdoa, está magoado, está ressentido, fica lembrando toda hora. E o Salmo diz que ele reza: Senhor, não recordeis as minhas faltas, não lembra, Senhor, das minhas transgressões. O Senhor faz questão de nos perdoar. Santa Teresinha fala algo genial, próprio do seu coração magnífico. Santa Teresinha diz que Jesus tem 2 defeitos: ele não tem memória e não sabe fazer conta. Deus perdoa todos os nossos pecados, Ele faz questão de não lembrar. Jeremias 31, 34, perdoarei a todos os seus pecados, e não mais me lembrarei das suas faltas. Meu Deus, que coisa linda para a gente mudar de vida.
O Senhor está pronto a não lembrar mais de nós, dos nossos pecados, do nosso passado. Isso é o maior exorcismo que existe. Satanás não suporta a misericórdia de Deus, porque o amor misericordioso de Jesus cega o demônio, cega ele. Ele vai olhar para a tua vida e querer te condenar, mas ele não pode te condenar, porque Jesus te perdoou verdadeiramente. Jesus sangrou na cruz por você, para que você ame a Deus de volta, ame a si mesmo, ame aqueles que estão do lado. Meu Deus, vamos tirar esse óculos do julgamento, vamos tirar esse óculos da crítica, vamos tirar isso, vamos olhar para as pessoas como Deus olha, com amor, com misericórdia. O Senhor quer te dar um perdão total, integral, e o demônio não suporta isso, porque as pessoas que se veem objetos da misericórdia de Deus, elas são livres. Essas pessoas são flechas agudas na aljava de Deus. Deus usará essas pessoas que perdoaram, que receberam perdão, para trabalhar na sua vinha, para produzir frutos, para ser bons catequistas, bons sacerdotes, pais de família, de numerosos filhos. Não tem mal que esteja acima do poder de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ora, já não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas é preciso, meus irmãos, tomar conta cada vez mais do projeto de Deus. Israel se fechou ao projeto de Deus. Infelizmente, nossos irmãos judeus não reconheceram o tempo que eles foram visitados, porque a corrupção dos chefes religiosos e políticos cegou o povo. E hoje, no ano de 2020, nós não estamos diferentes disso. A corrupção é muito grande, a revolta, a obstinação contra Deus, tanto no âmbito político quanto religioso, é muito grande. E se nós não vigiarmos, se nós não perseverarmos, nós podemos nos auto-excluir desse projeto de amor chamado vida eterna. O Antigo Testamento plantou a vinha, o Novo Testamento produziu as uvas, e a igreja celebra este mistério que é a Eucaristia, a divina Eucaristia. Põe a mão no seu coração. E Nossa Senhora, no mês do Rosário, no mês de Nossa Senhora Aparecida, ela quer transformar o nosso coração. Tira, Mãe, todas essas uvas selvagens. Não permita, Mãe de Deus e nossa, que nós sejamos uvas selvagens, que nós sejamos ramos secos. Tira todo esse espinheiro da nossa consciência, da nossa inteligência, afervora a nossa vontade, ó Mãe de Deus, para que possamos, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, abrir-nos ao amor, ao perdão, e também amarmos de volta a Deus, a nós mesmos, o nosso próximo. E esse amor do dia a dia, esse óculos que a gente quer usar agora daqui para frente, o óculos da misericórdia, da esperança, transforme a nossa casa, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade. E quando entrarmos na capela, que nós não entremos, Virgem Maria, nas nossas missas dominicais para cumprir um preceito e ir embora. Não, eu venho para vibrar, eu venho para adorar, eu venho para crescer, eu venho para permanecer no Senhor. Eu preciso ser um adorador, mesmo se eu sou um homem de idade, mesmo se eu sou uma mulher de idade, como São Simeão e Santa Ana, anciãos que adoravam, que estavam vivos, cheios do Espírito Santo. Eu preciso ser como os jovens, jovem Carlo Acutis, preciso ser como Santa Gema Galgani, vivos, cheios do Espírito Santo, os pastorinhos de Fátima,
Nós, sacerdotes, precisamos ser como São João Bosco, como São João Maria Vianney. Precisamos buscar cada vez mais a santidade, a identificação com Cristo. É isso que o Senhor está dizendo. Esta pedra que os construtores rejeitaram, que é o Senhor Jesus, se tornou a pedra angular, ou seja, a pedra que sustenta a igreja. E nós somos o novo povo de Deus, e queremos pedir também, Senhor, nesta missa, a conversão dos judeus, como está em Romanos 11, 25, os judeus se converterão, os judeus se tornarão cristãos, haverá um só rebanho, um só pastor. Que venham também os irmãos protestantes, ortodoxos, todas as mensagens de Nossa Senhora, o triunfo do coração imaculado de Maria, é isso, é uma vida grande, uma vida na presença de Deus, e nós não podemos mais, meus irmãos, daqui para frente, até o último dia da nossa vida, nos conformar com esse mundo, nos conformar que os judeus não creem em Jesus Cristo e não creem mesmo, que os islâmicos estão matando cristãos por todos os lados, e nós nos conformamos com isso. Nós nos conformamos que os irmãos protestantes não confessam, não batizam crianças, não recebem o corpo e o sangue de Cristo, e nós nos conformamos com isso, achamos que isso é normal, a deturpação da Bíblia. Não, os judeus é o povo de Deus, e o Senhor vai converter eles. Os islâmicos também serão convertidos, porque eles são da raça de Abraão. Os nossos irmãos separados protestantes, amados irmãos protestantes, virão ao seio da igreja, os ortodoxos russos também serão católicos, e os católicos, o novo povo de Deus, não pode matar o Senhor, comungando sacrilegamente, aprovando leis de aborto, comungando com uma cultura de morte, ideologia de gênero. O clero não pode fechar o coração a Deus, como aconteceu no Antigo Testamento. Os líderes religiosos fecharam o coração para Deus. No Novo Testamento isso não pode acontecer. Nos livre disso, Virgem Maria, nos livre disso, livre as nossas famílias disso, nos dê esta graça de sermos bons frutos, de sermos uma videira fecunda e verdadeira, a Santa Igreja de Deus. Que no lagar do nosso sofrimento aconteça a transformação desse mundo, que nós estejamos sintonizados com o plano de Deus. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Os frutos desta vinha, mesmo rejeitada, são as uvas, os cachos, as videiras do Novo Testamento, e a igreja celebra a divina Eucaristia. O cálice que nós vamos erguer agora é o fruto da videira, que transubstanciado derrama em todos os povos e nações o preciosíssimo sangue de Jesus. Isso é a igreja católica. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Todo aquele que não permanecer em mim será lançado fora. Nós não queremos ser lançado fora, Senhor. Nós não queremos fazer como aconteceu, infelizmente, quando Jesus veio a esse mundo. Muitos o rejeitaram, crucificaram. São Francisco de Assis nos dê esta graça de amar a Deus todos os dias, concretamente. Obrigado, Senhor, por São Francisco de Assis. Obrigado. E eu termino com São Francisco, ele que é apaixonado por Jesus. São Francisco, que por uma graça extraordinária, por uma predileção divina, foi o primeiro ser humano chagado, recebeu os estigmas de Cristo nas suas mãos, seus pés no seu lado. Por isso que o Padre Pio é um filho predileto de São Francisco, porque recebe os estigmas, assim como o seu pai seráfico, São Francisco. E numa visão que o Frei Leão teve, ele viu São Francisco sentar no trono que era destinado a Lúcifer no céu. O que Lúcifer perdeu por soberba, São Francisco ganhou
ganhou por humildade, porque Jesus disse a Santa Margarida Maria Lacoque que nenhum ser humano se assemelhou tanto ao seu sagrado coração como São Francisco de Assis. Hoje São Francisco ocupa o lugar do maior serafim no céu. E São Francisco intercede por nós, e ele diz assim a respeito da missa, para a gente fazer o nosso ofertório, para a gente professar a nossa fé cada vez mais com alegria e fervor. O homem deveria tremer, o mundo deveria vibrar, o céu inteiro deveria comover-se profundamente quando o Filho de Deus aparece sobre o altar nas mãos do sacerdote. Olha o fervor dos santos, olha a vibração de quem tem o Espírito Santo, o sangue de Cristo na alma. O homem deveria tremer, o mundo deveria vibrar, o céu inteiro deveria comover-se profundamente quando o Filho de Deus aparece sobre o altar nas mãos